Boa noite, Tatanka Grande, tudo bom? Boa noite, Gisele, eu acho que é a Gisele, ou é a Luísa, não sei. Aldo, boa noite. Maísa, boa noite. Gente, vamos lá, vamos chegando. Vamos dar aqui uns segundinhos para todo mundo chegar, todo mundo entrar. Francisco, boa noite. Maísa, boa noite, pessoal. Gisele, boa noite. Vamos dar um minutinho aqui. Giovana, boa noite, pessoal. Vinícius, boa noite. Vamos daqui 15 segundinhos e aí a gente começa, tá? Vamos falar aqui de uma barreira que ela é comum a várias pessoas que passam por uma dificuldade. E sabe aquela dificuldade que você vê aquele erro, que você sabe o que é, você tá vendo aquilo acontecer, você vê aquilo repetir, mas você não dá conta, simplesmente não dá conta de acertar. Sabe, parece ter uma coisa que trava, que você não consegue acertar. E às vezes você fica, até se irrita, fala, nossa, uma bobagem, parece uma bobagem, uma coisa só, e não consigo acertar. Então, você vai entender por que às vezes surge esse tipo de barreira, que parece uma coisa só, que muitas vezes parece simples, mas que você não consegue, você não consegue resolver, né? Uma barreira que você não consegue transpor. E vou te explicar por que isso acontece, tá? E o que você tem que fazer para isso não acontecer. Independente de qual seja o seu erro, o seu problema. Né? Cada um tem o seu. Aqui, se eu perguntar, cada um vai falar uma coisa, mas independente dela, do que seja, existe uma barreira que é comum a muitas pessoas e que causa vários erros, que traz vários erros e faz você ficar meio preso neles, né? Você não consegue ultrapassar essa barreira. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então é isso aí. A barreira que impede tanta gente de eliminar um erro que muitas vezes parece tão bobo que você fala, nossa, Deus, como é que tem de errado comigo? Que não consigo acertar esse negócio aqui. Boa noite, Dilane. Laine Campos da Silva, é isso? Fernanda, boa noite. Então você fica pensando, mas caramba, tem uma coisa errada comigo, tem uma coisa errada com o meu cavalo, sei lá. Acho que de repente não é para mim esse negócio do tambor, putz, porque eu não acerto, né? Todo mundo acerta isso. Você acha que todo mundo acerta. Você acha que todo mundo, as outras pessoas nem passaram por isso. Mas você não sabe, né? Boa noite. Então aqui eu vou te falar e você vai se identificar. Eu acho que você vai. Quem tá passando por esse momento, né, de ter uma dificuldade que, putz, não consigo resolver, e aí fica se repetindo, vai entender aqui o que está acontecendo e falar, putz, é isso, né? Então muitas vezes assim a gente tem um ponto cego, e é comum que tenha um ponto cego, principalmente nesse caso que nós vamos falar aqui hoje, é normal que aconteça que você tenha um ponto cego, né? Então olha só, na verdade, eu passei por isso, porque eu fiquei 5 anos com o cavalo, tendo um problema no segundo tambor, que eu sabia o que era, e todos me alertavam, você tem que fazer isso, você tem que levar ele no giro. Ok, vamos lá. Quem já ouviu que você tem que levar ele no giro, mas assim, e realmente assim, falar, muito fácil, vou lá e pá, fiz. E conseguiu. Foi simples assim. Entendeu? E aí eu via o que eu tinha que fazer e não conseguia corrigir, não conseguia mudar. Por quê? Por que isso acontece? Eu acho que outras pessoas aqui também já passaram, é muito provável que você já tenha passado por isso, né? Ou que você veja isso em amigos seus, né? Quem nunca? Boa noite, Eduardo. Nessa Morelli? Isso? Falei certo? Boa noite, gente. Então, quem nunca passou por essa situação de ter uma dificuldade que não consegue, parece um muro, parece uma barreira e você não consegue atravessar aquilo, não consegue então sair daquele, né, desse círculo, né, vicioso, um ciclo. Ana, boa noite.
Net Cunha, falei certo? Faz um joinha aí, ou um legal ou não, se eu falei certo. Elaine, boa noite. Então é comum, sabe? E isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque a gente tende a achar que as coisas acontecem só com a gente, mas não é verdade. Isso acontece com um monte de gente, várias coisas. Com certeza o seu problema, a sua dificuldade, não é só sua. Acontece com vários outros competidores. Você pode ter certeza disso, que não é um problema só seu. Então vamos lá. Porque, do que nós estamos falando aqui? O que acontece? Olha só. Boa noite, Paulo. Eu não sei se vocês... Me fala aqui quem tem alguma dificuldade, tá? Me fala eu. Quem tem uma dificuldade que está nessa situação de que não consegue mudar, sabe? Qualquer coisa pode ser. Ah, eu não sento na cela, manda sentar na cela, não sento. Fala para ter determinada ação no giro e eu não consigo ter. Minha mão tá alta, mandam baixar minha mão, eu não consigo baixar. Assim, qualquer dificuldade. Tem um problema no giro, como foi o meu caso, e eu não consigo acertar esse giro. Quem aqui tem algum problema assim? Quem já passou por isso? É possível que a maioria de vocês já tenha passado por isso ou passe ainda por isso, né? Boa noite, Andréia. Lalo, falei certo? Lalo Lorival? Bom, boa noite. Então, é muito possível que você também passe por isso. Então, o que acontece? Então, vou explicar uma coisa. Quando você entra num esporte onde existem dois... Eu tenho um problema de sair... Sim, de sentar na cela. Exatamente. Então, todo mundo deve falar para ele, senta na cela, senta, senta. E ele não senta, e as pessoas pensam que, puxa vida, falando para sentar e você não senta. Então, não é bem assim. Ninguém deixa de fazer alguma coisa que vá beneficiar no tambor porque quer, né? Faz mão alta é um problemão. Sim, exatamente. E ninguém faz algo errado porque quer, deliberadamente. É porque não está conseguindo mudar. E tem uma razão para isso. Tem um motivo para isso. E o motivo não é corpo mole, não é não tô nem aí, não é falta de talento, não é nada disso. Simplesmente a pessoa não consegue fazer e tem uma razão bem boa para isso. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Rogério. Carla, boa noite. E nós vamos falar disso aqui. Então, olha só. A evolução no tambor, que é um esporte de velocidade, onde você tem um cavalo, né, que também tem as suas vontades, tem vontade própria, lógico. É diferente de quem corre numa bicicleta, numa moto, num carro, que é uma máquina, não tem vontade nenhuma. Mesmo assim você tem que conhecer, mesmo assim você sabe que tem lá as suas peculiaridades, né? Agora imagina um cavalo. Alice, boa noite. E o que acontece é que você passa por 3 etapas, 3 estágios de evolução. O primeiro estágio de evolução é quando você se acha na velocidade. Bibi, boa noite. Rúbia, boa noite, gente. Vamos chegando. Fabiana, dos 3 estágios. Vamos lá. O primeiro é quando você se acha na velocidade. O que é se achar na velocidade? Vocês vão entender. E vão entender todos os outros estágios e por que esses 3. Se achar na velocidade é você ficar de bem com ela. É quando o fato de estar correndo, o fato de ter velocidade não te prejudica, não te atrapalha, não tira a sua atenção da prova, não te dá atenção. Wender, boa noite. Fabiana, já falei. Então é quando você fica de bem com a velocidade. Ou seja, quando você constrói a base do seu tambor. Porque a base do seu tambor é você estar de bem com a velocidade, você ter as manhas de ficar de bem na largada, não se importar e não se preocupar com a largada, não se importar e não se preocupar com giro, porque eu posso cair, me desequilibrei, titubeei, todas essas coisas, elas acontecem porque não existe uma base para velocidade. Só que tambor é velocidade. Então como é que faz? Como é que faz se você tem uma prova, se você é um atleta de uma modalidade de velocidade, mas a velocidade é uma barreira para você.
é um problema para você. O que importa é a concentração. Você anda na física concentrada? Não, não é. Na verdade, não é a concentração. Porque olha só, a concentração ela funciona quando você tem o preparo físico e equilíbrio, estar de bem com a velocidade, equitação com a velocidade, ela não é mental, ela não é emocional, entendeu? Ela é física. Ela é física. Ela é 100% física. Entendeu? O desequilíbrio, pular na sela, desequilíbrio, levantar a mão, né, os braços para se equilibrar, tudo isso é 100% físico. Físico. Físico no sentido de, sim, é uma coisa que é uma habilidade física. Não é uma habilidade mental. Não é uma habilidade emocional. É totalmente físico. Bruna, boa noite. Márcia. Kimberly, boa noite. Wilson. Então, assim, a concentração, ela é válida e ela funciona quando você tem clareza exata de tudo o que você tem que fazer. Então, você se concentra e você está presente para cada coisa que você tem que fazer no percurso. Porém, se você não tem, se alguma coisa, você tem uma quebra na sua base para velocidade, você pode se concentrar, tentar se concentrar. E o que vai acontecer é que você pode fazer isso à vontade, mas a sua habilidade física para velocidade vai quebrar na hora que você largar. Por quê? Porque existe uma coisa chamada cérebro de lagarto. Não é nada assustador, nada pejorativo nem nada. Simplesmente é a parte que garante a nossa segurança, a nossa sobrevivência. Comer, né? Fome, sede, segurança. E assim, velocidade, cai do cavalo, passa por lá, porque é segurança. Então, quando você não tem base para velocidade, quando você não está de bem para velocidade, existe a chance de você cair, o seu cérebro de lagarto, ele entra em ação. E aí, não tem concentração para correr. Só tem concentração, sabe para quê? Para não cair. Pois é. Então, assim, treinar pessoas envolve conhecimento sobre pessoas. E isso faz parte. Mas vamos lá voltar no que a gente estava falando, na questão das barreiras aqui, da barreira principal. Então, quando você não tem a base para velocidade, você não tem o chão onde construir as outras habilidades. Cláudia, boa noite. Pompilho, boa noite. RLA, bom, boa noite. Então, é como se você construísse uma casa em cima de um solo de areia instável. Então, o que acontece? A primeira etapa de evolução tem que ser a construção de habilidade para velocidade, porque aí você tem uma base sólida. Tudo depende disso. E eu vou te explicar por quê. Você vai entender por quê. Porque vem a segunda parte, que são realmente as habilidades no percurso, que é você saber os comandos, as ações que você tem que ter no percurso, aonde isso acontece. Só que, imagina só, você pode saber tudo o que tem que fazer no percurso, cada ponto, cada ação. Se você não tiver equilíbrio, o que acontece é que você não domina os seus braços. Ninguém domina os braços e as mãos em desequilíbrio. Simplesmente porque os braços e as mãos são o primeiro recurso do seu cérebro de lagarto para que você não caia. Você sempre vai se agarrar em algo. Você sempre vai levantar os braços para recuperar o equilíbrio. Sempre. Então, não adianta nada saber tudo o que você tem que fazer. Ficar treinando tudo que você tem que fazer se na hora que vai para a prova e seu cavalo corre um pouquinho mais, você perde o equilíbrio e o seu braço sobe, as suas mãos abrem na rédea, puxa para trás, né? Porque você entra em desequilíbrio. E aí você não é dono das suas mãos. E quem não é dono das mãos, em cima de um cavalo correndo, não tem domínio sobre a sua passada. Marcos, boa noite.
Boa noite, gente. Então, esse é o segundo ponto. É a segunda parte, o estágio de evolução. Então, o primeiro é construir habilidade para velocidade. É você ter equitação para a velocidade, né? E isso envolve principalmente, assim, na verdade, não é principalmente, a coisa fundamentalmente, vamos dizer assim, fundamental é que você tenha equilíbrio e firmeza. E eu vou te explicar como você sabe se o seu equilíbrio e firmeza, porque tem gente, eu cansei de ver gente falar, eu não tenho problemas de equilíbrio no giro. Aí eu olho e vejo, nossa, tá totalmente agarrada na boca do cavalo. Então é muito simples um teste. Manda o cavalo no tambor. Quando chegar na entrada do giro, né? Pega, põe as duas mãos para frente, solta as mãos. Solta. Se obriga a pôr as mãos no pescoço do cavalo. E aí, se você não se desequilibrar, cuidado para não cair, você vai saber se você precisa das rédeas ou não. Se você não conseguir fazer juba à noite, se você não for capaz de fazer, então o cérebro de lagarto está lá, mandando você se segurar. E não tem nada, não tem concentração, não tem vontade de ganhar, não tem vontade de empurrar, não tem nada que faça você comandar o seu corpo mais do que o seu cérebro primário, que é fome, evitar sede e evitar o perigo de se ferir ou, quiçá, de morrer, né? Então, quando essas coisas estão em jogo, o seu cérebro de lagarto sempre vai entrar. E as outras ações todas vão ser completamente sem importância. É por isso que tem tanta gente que fala que, nossa, em casa eu consigo fazer. Chega na prova, porque o cavalo corre um pouco mais. Não dá nada certo, não consigo. Lógico, o cérebro de lagarto entrou em ação. Não vai conseguir. Como consegue? O que você faz para conseguir? Pois é, nós vamos chegar lá. O terceiro estágio de evolução. Primeiro é construção de habilidade para velocidade. Ou seja, que o seu cérebro de lagarto não entre em ação porque você esteja realmente firme e equilibrado na sela. A ponto de passar com as mãozinhas assim, mas assim para o alto não. Vamos pôr as duas mãos segurando o pescoço do seu cavalo. Consegue fazer isso? Ok, você está super firme. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é você ter clareza e habilidade de desenvolver as habilidades para levar o seu cavalo rápido e conseguir agir tão rápido quanto ele, antes dele. Porque se você agir depois dele, você já ficou para trás. O seu tempo não vai baixar. Você já está de carona. Bom, terceira coisa, o terceiro grau de evolução é quando você adquire memória do movimento. Eu já falei aqui várias vezes sobre memória do movimento. Todo atleta tem que ter. Todo mundo tem em alguma coisa na vida. Memória do movimento. Por exemplo, existe uma memória do movimento que todos nós temos. Vamos ver, quem aqui não sabe andar de bicicleta? Gente, eu acho que não existe. Mas vai ver, pode ser que exista. André, boa noite. Me fala aqui. Quem aqui... Tem alguém aqui que não sabe andar de bicicleta? Me fala eu aqui. Eu não sei andar de bicicleta. Existe alguém que não sabe andar de bicicleta? Difícil, né? É que nem assim, existe alguém que odeia brigadeiro? Acho que não, né? André, você não sabe andar de bicicleta? Inacreditável, eu tava chutando, eu falei, não vai ter, não vai ter, imagina. Verdade. Depois você conta aqui. Por que você não sabe andar de bicicleta? Bom, você não chegou a aprender, né? Porque se você tivesse aprendido... Então, vamos lá. Todas as pessoas, menos a Andrea, sabem andar de bicicleta. E aí, o que acontece, gente? A gente aprende a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar bem pico. A gente vai ter o quê? 3 anos, sei lá, 2 anos, sei lá, não sei. E aí, depois andei, acho que até uns 10 anos, máximo. E aí, como eu inventei de patinar, já com 7 anos, patinar e tal, minha bicicleta foi ficando cada vez mais de lado e nunca mais quis saber de bicicleta.
E aí depois, com 30 e tal lá, fui fazer um passeio, vamos dar bike, alugar bike na praia, tal, na Praia do Forte. Falei, nossa, será que eu vou saber? É como se eu nunca tivesse deixado de andar de bicicleta. Por quê? Por causa dessa coisa chamada memória do movimento. Por que que o goleiro, você arremessa trocentas bolas sem jogo? Porque a pessoa tem que estar presente para as bolas. Trocentas bolas, ele fica defendendo. Por quê? Memória do movimento. Por que quando quem chuta pênalti, chuta, não em jogo. Chuta. Memória do movimento. Então você só consegue ter memória do movimento quando você faz o quê? Treino consciente. Treino consciente é uma técnica para que você tenha memória do movimento sem precisar ficar anos tentando. Para ser rápido. Então você consegue com treino consciente. Então o que acontece? Vamos dizer assim, então você entrou no tambor e aí faz de conta que você começou agora no tambor e falam para você, olha, vão treinando você, só sentar na sela, segura as redinhas assim, chega lá, você puxa o cavalo e vão te ensinando, você vai indo, vai chegar a um determinado ponto em que você vai estar a galope e tudo, e você vai virar o tambor, você fala, nossa, o cavalo se enrosca, sabe, se enrosca quando o cavalo para e não vira? E fala, nossa, o cavalo não está parando, não vira. Ou outro, não, o cavalo está derrubando. Uma série de coisas. E aí vai por velocidade, mas a pessoa, ninguém atenta para isso. Não, é normal, você está começando, com o tempo vai. E aí você continua, vai indo. E aí agora você já está passando mais rápido, já está passando num galope. Opa, já está conseguindo passar num galope, né? Dá uma mas passa um galope. É normal, quem nunca deu a sua desequilibrada? Mentira, todo mundo. É normal, né? Não sei se alguém aqui estava na última live, mas a gente não nasceu programado. Nós nascemos programados para andar sobre 2 pés, mas nós não nascemos programados para sentar em cima de uma sela e empurrar um cavalo. Então, precisa construir essa habilidade porque não fomos programados para isso. E quando o cavalo corre, menos ainda. Boa noite, Luísa, Laís, Yasmin, boa noite. Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem, você precisa... Bom, não, estava aqui em outro estágio, vamos lá, voltando. E aí você começa a passar mais rápido, e aí você começa a sentir que tem alguma coisa errada. Você começa ou derrubar tambor, aí você começa, com o tempo, ter problema na largada. Então você vai largar, quem aqui nunca aconteceu isso? Titubeia. Ainda não, dá outra voltinha. Ainda não, é um pouco de tensão. E não é nada, simplesmente é uma largada, o cavalo vai largar. Né? Não é nada, não deveria ser nada. Mas não, por quê? Porque dá aquele medo de receio. Nossa, o cavalo vai sair muito correndo e eu vou parar na garupa. Nossa, eu vou parar no chão. Né? Porque o cavalo vai sair correndo. Ou chega no giro. Ai, meu Deus do céu, tá muito rápido. Quem pensa isso? Tem a sensação que o tambor está vindo rápido demais. Várias coisas acontecem. E aí você entra no giro, né, e sai estufando. Os cavalos saem estufando do giro. Ou começa a antecipar tambor. Quem nunca passou por essas coisas? Quem aqui não passa? Eu não vou perguntar, porque vocês não vão responder. É muito difícil eu falar, olha, quem aqui derruba tambor? Eu. Ninguém fala. Então, não vou perguntar. Vou pular essa parte, vou tocar direto. Então, por que essas coisas acontecem? Sabe por quê? Porque você já foi tentando ter a habilidade de fazer as coisas no percurso, a habilidade de correr, sem pensar que a primeira habilidade, a mestra das habilidades, você pulou, que é você estar 100% firme na sela, equilibrada, a ponto de você ter certeza absoluta que você pode tocar o que for. Seu cavalo pode negar o giro, ele pode ir na cerca, ele pode se assustar e limpar, ele pode virar pra caramba, ele pode bater e voltar milhão. Você vai continuar em cima dele, numa boa, porque você ganhou assento para velocidade. Se isso não acontece com você, você não ganhou assento para velocidade. E aí, todas as outras construções não vão acontecer, elas vão se quebrar.
Você vai tentar, então, já no giro, abaixa, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão. Não baixa, por quê? Porque quem não está firme na cela equilibrada, precisa erguer as mãos. É da nossa natureza. Nós somos programados para não cair. Ninguém vai tropeçar ou escorregar para cair. Ah, tudo bem, relaxe, Statella. Nunca. Você já vai com a mão. Em cima do cavalo é a mesma coisa, é automático. É a mesma coisa. Só que aí você tem as rédeas na mão. E aí o que acontece? E aí você não domina as suas mãos. Se você não domina as suas mãos, você não domina o seu tambor. Se você não domina as suas mãos, você não domina as ações no percurso. Você não consegue dar os comandos corretos, você não é assertivo para correr. E aí é por isso que os problemas acontecem. Então, qual que é a grande barreira? O que faz tudo isso, toda essa construção desmoronar? Ou chegar num ponto em que você não consegue passar daquilo. Parece que empaca. É porque você pulou a primeira parte, que é a construção da sua velocidade, da sua habilidade para a velocidade. E aí você pode tentar à vontade todo o resto. Você pode tentar à vontade. Sempre vai trincar em algum momento. Alguma coisa vai se partir. Exatamente como acontece quando você construir a sua casa em cima da areia, de um chão instável. Não rola. A mesma coisa acontece quando você resolve querer construir as habilidades, não correr, quero bater perna, quero bater reio, quero empurrar, não, quero colocar meu cavalo no giro mais rápido, preciso aumentar a velocidade nos meios, uma série de coisas, mas não está rolando, não está acontecendo, entendeu? Meu tempo não baixa, meu giro não acerta, minha mão não abaixa, eu não sinto na sela. Por quê? Faltou o chão, faltou a base. Então, quando você não dá importância para isso, porque parece tão básico, né? Tudo que é básico parece que não tem muita importância. Mas é a mesma coisa você colocar o seu filho na escola e querer que ele comece já fazendo as equações, né? Se ele nem aprendeu o básico, né, da matemática. É a mesma coisa. Então você pula um estágio que vai determinar o sucesso ou o fracasso do resto. Então quando você vê algumas pessoas que naturalmente, porque existe gente que naturalmente tem equilíbrio, se acha fácil, se acha facilmente. Eu já vi. Ah, é raro? É raro. E tem aquelas que entendem, que percebem que isso é uma grande dificuldade na vida delas, que isso é um empecilho, que a falta de equilíbrio, de firmeza é um empecilho. E ficam sempre em busca de tentar se colocar corretamente na cela. E acabam conseguindo, porque elas dão importância a isso. Mas, quando você acha que isso vai vir com o tempo, e você começa a fazer, deixa para lá e vai vir com o tempo, isso vem, não, com o tempo me acham. E aí você fica tentando fazer outras coisas, não, põe cavalo no giro, bate perna, não sei o quê, pega o rei, empurra cavalo, puxa cavalo. Só que você está desequilibrada, então você não consegue fazer nada dessas outras coisas. E começa a surgir as dificuldades. Boa noite, Tainá, Maria Vitória, Marlene, boa noite. E aí começa a surgir essas dificuldades que se tornam, assim, você tem a impressão que você não vai sair delas. Não acerta o meu giro. Não é que você não acerta o seu giro. Você não consegue acertar seu giro porque você não tem firmeza e equilíbrio suficiente, ou a sua posição é errada na cela, e você não tem condição de usar as suas mãos, usar as rédeas da forma correta, porque as suas mãos estão por conta de te manter em cima do cavalo. Ah, não, mas eu não pego no pito, então... A maioria das pessoas que tem dificuldade de pegar no pito, não conseguem pegar no pito, sabe por quê? Porque se sentem inseguras de soltar a rédea. Sentem uma insegurança de soltar a rédea. Por quê? Por quê? Adivinha aqui, quem puder. Porque as rédeas são o quê? O ponto de apoio delas. Então elas não conseguem largar. Então assim, a grande barreira é você
não ter assento para velocidade. É você não estar de bem com a velocidade. Ai, tem um bichão aqui voando. Olha só, eu vou fazer aqui 5 perguntas e você, vamos dizer sim ou não, para saber a quantas anda a sua base para velocidade. Olha só, quando você larga e quando você sai dos giros, é tranquilo vai com o cavalo? Ou você dá uma quicadinha na sela ou tem que pensar? Entendeu? Dá um pulinho na sela ou tem que pensar nos arrancados do seu cavalo. O que acontece? Em geral, a pessoa que não tem equilíbrio, ou ela pula na sela, ou ela faz um esforço para ir com o cavalo dela, para ter medo de ir para trás, né? E um sinal muito claro, muito comum, é bem na hora que está tendo tambor, mãozinhas fazem isso, levantam. Este é um sinal. Isso acontece com você? Você não precisa me responder, porque talvez você não queira se expor, mas você pode responder para você mesmo, sim ou não. Isso acontece com você? Segunda coisa, você acha que você correu, que você tocou, você acha que foi rápido, você fala, nossa, foi muito rápido, minha passada foi rápida. Aí você vê, o tempo foi alto. E se você assistir a filmagem, você fala, nossa, foi devagar. Mas, nossa, tive a sensação de que estava correndo muito. Sim ou não? Isso acontece com você? Terceira coisa. Depois que você larga, você tem a sensação que os tambores chegam rápido demais? Não dá nem tempo de você pensar do que você tem que fazer lá. O primeiro já chegou. O primeiro chegou, quando você piscou, você já está em cima do segundo. O tambor chega rápido demais para você? Sim ou não, Marcos? Sim. Sinal claro de que precisa da construção dessa habilidade. Não adianta pensar em nenhuma das outras coisas ainda. Você pode pensar, lógico, sim, mas não pode pensar que vai resolver as outras coisas enquanto isso não se resolver. Simplesmente porque não vai dar certo, não vai conseguir. Tá? Quarta pergunta. Quando tá correndo, você pula na sela? Principalmente na hora que sai dos giros. Dá 1, 2, 3 quicadas na sela? Marcos é ótimo. Não tem nenhum problema de falar, expor. É isso aí. Porque quem nunca? Não é verdade. Quem fala, ai, nunca. Mentira, gente. A gente passa por isso. Eu passei, quiquei na cela, assim. Eu dei uns pulão dessa altura. Entendeu? Sayuri, boa noite. Sim ou não? Não precisa responder. O Marcos respondeu. Parabéns. Mas não precisa responder. Responda para você mesmo. Você pula na cela? Sim ou não? Quinta pergunta. As suas mãos trabalham perto do pescoço do seu cavalo, perto do pito da sela do pescoço do seu cavalo, ou para cima do pito da sela, trabalham alto? Isso não. Essa você passou, né? Ótimo. Sim ou não, gente? Então, sim para todas as perguntas. Vou te falar, você mais, tipo, 30 mil, mais ou menos, deve ser. Com certeza. Então, o que isso significa? Que você precisa ter assento para velocidade. Porque a partir do assento para velocidade, você vai ficar firme e aí sim, você é dona e dono dos seus braços. E aí você pode fazer qualquer coisa. Aí você consegue fazer os movimentos finos. Você consegue fazer todo o movimento necessário para facilitar a vida do seu cavalo, para fazer o seu cavalo trabalhar bem. Quem não tem isso, sempre tem dificuldade nos giros. Porque não tem como não ter dificuldade nos giros. Porque dá comandos, faz uma pressão errada na boca do cavalo. Pelo amor, não faça isso, não amarra não. Não, você consegue. Vai fundo, vai firme e você consegue. A primeira coisa é pensar que você consegue. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam. Entendeu? É
eu assento para velocidade, porque, gente, fica tudo muito mais fácil. Durante todo esse tempo, com o Cheidinho, eu sabia que a minha posição não estava certa. E eu sentia que quando chegava, principalmente no segundo tambor, eu sentia que eu me projetava para cima da paleta dele. E falei, mas gente, não é possível. Mas será que isso está atrapalhando meu cavalo? Não é possível? Será que isso está fazendo abrir? Sim, porque no que eu fazia isso, minha mão trazia para trás, para me apoiar na rédea, me trazia para trás, e isso modificava toda a ação do corpo dele, e impedia ele de virar ao redor do tambor como ele deveria. Então eu estava impedindo ele. Eu não achava que eu estava impedindo, eu achava que eu não estava sabendo como trazer melhor ele no giro. E aí a primeira mudança assim brusca, brutal que teve foi quando eu comecei a aplicar o assento para velocidade. Só que assim, eu fiquei louca por isso e eu comecei a aplicar isso o tempo todo. E naquela época eu viajava muito, muito de carro. O que eu fazia? Eu aplicava o tempo todo. 4 horas no volante, 4 horas aplicando. 4 horas treinando isso. E eu viajava, tinha hora que eu não lembrava, assim, que eu me desligava da estrada, porque eu achava que eu estava no tambor, porque eu ficava tentando imaginar que eu entrava no giro e sentava fundo. Mas isso me ajudou demais da conta. Foi por isso que eu demorei nem 2 meses para baixar mais de 2 segundos na minha prova passada. Isso foi, assim, e aí foi só com isso. Eu falei, mas só com isso? E aí eu olhei a filmagem, falei, nossa, mas ainda tem coisa aí que tá errada, que não tá boa. Falei, bom, agora sim, agora eu vou conseguir acertar essas outras coisas. E aí vai ficar melhor ainda. E aí eu acabei não tendo tempo, né? Porque pouco tempo depois o Cheidinho se foi e eu não tive tempo de fazer isso, mas eu tinha certeza absoluta e eu ainda tenho essa certeza absoluta que teria mudado, né? Que ainda teria baixado bem mais. Tinha muito ainda para tirar. E só que tudo partiu disso, de ficar 100% firme. E aí primeiro eu fiquei, acho que 4 anos sem montar um cavalo. Depois que ele foi embora, eu fiquei 4 anos sem montar um cavalo. E quando montei, fui experimentar um cavalo para uma menina, né, uma aluna, e eu fui experimentar um cavalo. E aí falei, bom, vou só experimentar, mas eu não vou passar rápido. Mas aí aquela coisa, eu falei, gente, eu vou ter que passar. E aí que eu vi que foi como andar de bicicleta. Porque o assento e os giros estava tudo igual. Nada tinha mudado. Então, o treino consciente faz isso com você. Você ganhar assento para velocidade e você usar treino consciente para isso, faz toda a diferença. Vai ser para você como andar de bicicleta. Mesmo que você pare, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai mudar. Isso nunca mais vai mudar em você. Depois que você acertar, você nunca mais vai errar. É isso. Exatamente, porque a hora que você, Marcos, a hora que a sua posição estiver correta, aí você tem domínio sobre as suas mãos. Elas não estão mais por conta de te manter em segurança. Aí as suas mãos estão livres para levar o cavalo. Márcia, boa noite. Mariana. Por isso que essa é a grande barreira, porque ela impede todo o restante de acontecer. Entendeu? Impede todo o resto de acontecer. E é normal, tá? E tanto é assim que, olha só, 9 entre 10 alunos tiveram esse problema. Tiveram essa mesma barreira. Eu tive essa barreira. E dos alunos que passaram por aqui, 9 de cada 10, 9. Porque realmente essa é a maior barreira. E eu bato tanto nessa tecla, porque assim, é a certeza que isso muda o tambor de todo mundo. Todo mundo. Agora, o tempo que você leva para ficar boa nisso, para ficar boa no assento para velocidade, vai depender do quanto você aplicar de forma consciente. Ou seja, tem um passo a passo, né? E assim,
qualquer curso comigo, qualquer, não importa, sempre vai começar por aí. Sempre vai começar por aí. Porque até hoje eu não peguei nenhum aluno, nenhum. Gente. E assim, já tive aluna que veio correndo 17 baixo para bater 16. E nem assim tinha um acento ideal. Lógico, era mais firme, mas faltava ainda. E aí, quando você muda isso, aí o tempo baixa, o relógio baixa e o tempo vem. Entendeu? O peso do competidor atrapalha na passada? Sim, atrapalha. Vou te falar por quê. Se a pessoa ainda fica exatamente na posição certa e o centro de gravidade dela está no local certo, ok, porque não muda o centro de gravidade do cavalo. Mas quando o peso dele vai para cima da paleta do cavalo, aí com certeza atrapalha o cavalo. Entendeu? Má equitação não é assim má equitação, porque eu conheço muita gente de clássico, eu vim de clássico, né? Antes de tambor, assim, em São Paulo nem existia, nunca nem tinha visto lá, só existia a hípica para mim. Então, eu vim de clássico e penei pra caramba. Assim, o fato de ter feito clássico dificultou muito para mim, porque é completamente diferente, totalmente diferente. E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi com Paulo Cury Rediero. E eu já fazia tambor. Quando eu comecei no tambor, em 95, o Paulo foi dar um curso na Americana, lá no CT onde eu treinava. E aí eu fiz o curso dele e foi a primeira coisa que ele falou pra mim, pra largar a mão daquilo, de montar como monta um clássico. Falou, não funciona, nunca vai funcionar. E eu não conseguia montar de outro jeito, demorei um tempão pra conseguir mudar aquilo, porque já tava meio em mim, né? Então, né, tudo que se aplica muito, o que acontece? Repete, 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 vira aprendizado. Foi o que aconteceu. Então, assim, a maior barreira é essa, é a falta de acento para velocidade. Eu tô falando isso, e assim, eu pensei nesse tema, para essa live, por isso, não foi só porque isso saiu da minha cabeça, não foi só porque a grande maioria das caixinhas de pergunta falam sobre isso. Mas foi porque quando eu encerrei o Fórmula 17, as inscrições, eu recebi mensagens de meninas que falavam, nossa, eu precisava muito, se não tinha como reabrir. Agora, perto do dia 20, se tinha como reabrir, porque elas precisavam muito. E aí, contando a história, todas tinham essa barreira. Então, assim, eu não posso reabrir, tá? Eu não vou reabrir, porque é uma turma pequena mesmo, é uma turma assim justa, é o que vai caber na mentoria, porque vai ter uma mentoria em grupo. Então, assim, não dá pra. Já tem bastante gente para isso. Não dá pra eu aumentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o treino de assento para velocidade. Eu vou abrir por 24 horas, tá? Para quem quiser entrar. E assim, é um treino de entrada, é um treino de um valor que muita gente não pôde entrar por questão de grana mesmo, porque precisava esperar um pouco, precisava de um tempo para isso, era cartão que precisava virar, enfim. E o que eu vou fazer, o que eu posso fazer é isso, porque no TAV, no treino de assento para velocidade, você tem um valor de entrada, um valor menor, tá? Então quem quiser saber, quem tiver interesse quer saber, é só chamar no direct, tá? Que eu ou a Ana Beatriz, a gente vai responder, tá bom? Porque todas as pessoas que não puderam entrar, elas já vão mudar 50% dos problemas dela, elas já vão ver resolvidos só de ficar firme na cela. Aquele menino que eu mostrei várias vezes aqui, o Miguel, que em 63 dias deixou de cair da égua dele e fazer giros abertos e correr com tempo alto para passar a correr com 17.700, a primeira prova dele já foi com 17.700. O que vocês acham que ele fez durante 60 dias? Pois é, ninguém respondeu, mas eu acho que vocês pensaram. Ele treinou assento para velocidade.
Lógico que depois de um período, ele treinou assento de velocidade e ação da mão no giro. Porque se pusesse a ação da mão no giro antes do assento à velocidade, ele não ia conseguir executar. É por isso que muitas vezes falam para você, faz assim, e você não consegue fazer. E não é culpa sua. É porque não dá para fazer mesmo, se você não estiver firme e bem posicionado na cela. Não é porque você não quer, não é porque você é errada, eu não nasci para isso, não é nada disso. Simplesmente você pulou uma etapa. Você pulou o primeiro estágio e já quis ir para o segundo estágio. Só que o terceiro estágio, que é a memória do movimento, ele acontece ou um tempo menor, quando você faz um treino consciente, mas ele acontece também sozinho num tempo maior, quando você faz um treino consciente. Ou seja, imagina só, eu fiquei 5 anos indo para a prova e errando o segundo tambor. O que vocês acham que aconteceu? Aquilo que eu sem querer eu fazia, ficou treinado. Treinei. Fiquei boa naquele erro. E aquele erro grudou em mim. Então eu precisei de um esforço triplicado para me ver livre dele. E para isso acontecer em 1 mês e meio, que foi o tempo entre eu parar de correr e ficar fazendo todos os exercícios, as aplicações que eu tinha que fazer, para depois ir para uma prova seguinte, o esforço que eu fiz nesse tempo foi intensivo. Intensivo porque assim, gente, eu pirei na batatinha, eu só pensava naquilo. Deu certo. Ainda bem, porque foi a única chance que eu tive de correr com ele e acertar a passada. Então é isso, gente. Então, tá aberto durante 24 horas, tá? Até amanhã à noite vou deixar aberto, tá? E tem um lance também. O treino de assento são aulas gravadas. Só que assim, o que eu vou fazer? Eu quero dar um impulso a mais. Então, eu vou fazer uma masterclass. Ou seja, eu vou fazer uma aula ao vivo, tá? Um aulão ao vivo, conversando com cada um dos alunos para ajudar a ser mais eficiente esse treino, para ajudar a resolver isso mais rápido. Então, assim, vai ter direito a uma masterclass comigo, ao vivo, todo mundo que entrar no Tab, tá? Quem entrar agora vai ter, então entrou nas próximas 24 horas, vai ter direito a essa aula ao vivo comigo. Nós vamos ficar o tempo que for, tá? Essa aula, para te ajudar. E a minha intenção, o que é? É que essa barreira, esse muro que está te impedindo de acertar, saia da sua frente nessa aula. E é isso que eu vou fazer com você. Então, quem entrar nessa turma, o TAV não tem uma masterclass assim. Mas eu vou colocar para ajudar. Porque eu sei que essas pessoas que vão entrar no TAV agora, são pessoas que não puderam entrar no Fórmula 17, precisam de ajuda, e eu sei que esse é o treino que vai mudar, assim, com certeza, 50% do tempo dela vai baixar. Então, se você corre com 19, eu te garanto, ou com 20, você vai correr com 18. Você corre com 18 alto? O seu 18 vai ficar baixo, bem baixo. Porque eu vou te ajudar nisso. Então, assim, essa masterclass vai ser imperdível e vai rolar, você vai ter direito entrando no treino de assento, que tem, gente, desculpa, um valor muito, muito, muito amistoso, muito, muito amigo. Sério. Então, assim, na verdade, assim, é o treino mais democrático que eu tenho. Tá? Assim, ele é um dos mais transformadores e ele é muito democrático. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas têm que ter essa base, porque senão o resto não rola. Entendeu? Então as pessoas têm que ter. Essas balizas. É muito legal. Muito legal. Pena que a gente vê tão pouco, né, hoje em dia. Assim, mas eu peguei uma época de 6 balizas, assim, ter gente muito fera.
tipo Anderson de Oliveira, são correndo, que ganhava tudo, assim, era animal as passadas dele. Então, gente, é isso. Então, se alguém tiver, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Se alguém tiver, deixa eu olhar as perguntas aqui, vai, pra não perder o hábito. Gisele, sim, já respondi. Gisele, na sua opinião, o peso do competidor atrapalha muito? Sim, já respondi essa questão. A passada mais perfeita, não posso falar, porque eu acho que para falar teria que ter assistido todas, né? E eu não assisti. Sou franca em dizer que eu não assisti todas. Bom, nem teria como, né? Mas. Eu acho que Seis Balizas, ela acabou quase que sumindo, né? Assim, ela muito encolheu demais por falta de incentivo. Tudo é prêmio. E tudo é prêmio, e tudo é o tanto de evento que tem. Então, por exemplo, rodeio. Rodeio não tem baliza. Rodeio tem tambor. Então, o tambor se torna mais interessante porque ele tem rodeio. As provas mais legais, os melhores prêmios, tambor. Tira-teima, prêmios, tambor. Slot para poto, tambor. Então, né? Cris, boa noite. Então, o que aconteceu foi que a baliza foi ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. E, assim, eu espero que não suma, que não parem, né? Enfim, tá? Gente, é isso. Então, quem quiser saber sobre o treino de assento, eu realmente aconselho, porque é uma guinada no tambor de qualquer um, porque você pode mostrar se você sabe o que você tem que fazer. Se você olha alguma coisa, não, vou fazer, e você não consegue, é porque você não está firme na velocidade. E sem estar firme na velocidade, não tem como fazer o resto. É isso. Então não perde não a Masterclass, porque eu vou dar uma baita aula lá. Tá? E não vou me ater só ao assento para velocidade. A minha ideia é derrubar essa barreira que está te impedindo aí, tá? De deslanchar. Tá bom, gente? Boa noite, Érica. Cris, imagina. Érica, boa noite. Você acabou de chegar e eu estou encerrando minha live aqui. Comecei às 9. Nem sei que horas são, deixa eu dar uma olhadinha. Mais nenhuma pergunta? Gente, vou encerrando então, tá bom? Então, boa noite e até a próxima.